Oiê, tudo bom com vocês? Eu, Mário Brita, aqui novamente no meu podcast Te Assusta. E pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube, já deixa aquele seu like no canal. E você no Spotify que está nos escutando, já curte aí, já recomenda pros seus amigos, pros seus colegas, pra vizinha, pra todo mundo, porque está muito bom esse projeto. E hoje o meu convidado, descobri agora nos bastidores que o meu convidado é assim, mora perto da minha casa. Gente, como é a vida, né? Charles, tudo bom, Charles? Tudo bem, Mário? Conterrâneo? Conterrâneo, ali da terrinha de Itacoaxetuba, viu? Já é um episódio diferente, gente. Já tem gente de Itacoa vindo aqui no meu podcast também. E aí, tudo bem com você? Não, ótimo, maravilha. Obrigado pelo convite, né? Vamos fortalecer a nossa região, né? Porque é bem carente, não tem Sim. tanto apelo com comunicação e parabéns pelo trabalho. Eu e que fico agradeço. orgulhoso, foi uma surpresa muito grata. Sim. Saber que Ô, você é de Charles, lá. e conta pra mim, assim, como tudo começou. Porque eu fiquei sabendo que desde criança você tem uma história, assim, inspiradora. E já é um dos intuitos do meu canal, trazer gente com história que acaba inspirando outras pessoas também. Então eu vi ali que desde cedo você começou na computação, tecnologia, como foi? Legal, eu com 12 anos de idade eu comecei a... com 11 anos de idade eu estudei tecnologia na informática em Itacoaxetuba. Sim. No liceu ou não? Foi antes, tinha sido na Time Informática, uma escola mais antiga, bem no centro de Itaquá. E com 12 anos eu comecei a minha jornada também no Liceu de Itaquá. Gente, eu também fiz liceu. Meu Deus, tem muita coincidência. A minha história, assim, pra eu falar um pouco de mim, eu comecei no liceu, eu falei assim, eu vou começar a fazer informática, sair de lá fazendo panetone, porque eu fiz de tudo no nem fala liceu. Panetone eu comia, Eu todo fiz de final de ano eu tudo. comia aqueles panetones. Sim, mas a entrevista não é sobre mim, então vamos retomar, Charles. Charles, e aí? Aí com 11 anos você começou, conta aí um pouco a sua história. Comecei a fazer um curso de informática e no curso eu me identifiquei, pensei comigo, poxa, dá pra ganhar dinheiro, dá pra seguir uma carreira com isso. Nem sabia o que era carreira, né? Aham. Nem sabia o que eu pensava ali exatamente. E eu me lembro que eu perguntei pro professor, na época, como que eu precisaria fazer os próximos passos, né, pra seguir aquela área. Ele falou, você tem que fazer faculdade. Aí eu perguntei, o que é faculdade? Ele me explicou, aí ele falou de ciência da computação, e eu botei na cabeça que eu ia me preparar para fazer ciência da computação. Desde cedo mesmo, desde 11 criança. aninhos. Nossa, caramba. 11 anos, e com 12 anos, aí eu comecei a fazer o curso do liceu, fiz mecânica, comecei um curso já mais pesado, com 12 aninhos ali, serrando aço ali. Não, esse eu não fiz. Foi pesado? Esse não era pra mim. Eu bati carteirinha lá. Fiz mecânica, eletrônica, elétrica, residencial. Depois eu fiz manutenção de computadores também no liceu. Então, resumindo, eu fiquei no liceu dos 12 até os 17 anos de idade. 16 para 17. E com 17 anos, eu realizei meu sonho. Entrei na faculdade de ciência da computação. E comecei ali, inclusive aqui na região de São Miguel Paulista, no NICSU, Sim, onde eu estudei. não, pelo Toma, amor de muita Deus, coisa. Eu também sou formado pelo Unixul. Fiz ciência da computação, me formei lá, na Unixul, uma ótima universidade. Sim. Conheci muitos amigos, muitos professores bacanas. E até nessa jornada toda, conheci um professor que foi muito especial para mim, que é o Jaime Sandro de Veiga, que é um professor de física, cálculo, que era uma matéria muito assustadora, né, para nós ali, dos alunos, porque é muito cálculo, muita matemática. Sim. E a gente se assusta. Mas o que te despertou interesse, assim, porque, tipo assim, muito novo, né, 11 anos, pensar já em ciência da computação, o que te motivou? Qual foi o insight que você teve ali no momento? Foi a novidade, né, porque diferente de hoje, né, com a tecnologia, sim, naquela época, quando eu falo essa época, hoje eu tenho 38 anos. Sim. Então naquele período ali, era 1996 para 97, então, naquele período, o computador não era algo tão comum como é hoje, né? Você encontra computador não só no celular, mas muita gente tem notebook, etc. Naquela época, um computador, um desktop, né? Aquela CPU gigante, toda aquela... pitch de comando. Aquilo lá, aquela pitch de comando, era muito difícil, raro, né? Eu não tinha esse acesso em casa. Sim. E fiquei encantado quando eu via que você digitava alguma coisa, escrevia, aparecia na tela, e isso era materializado de alguma forma. Cálculos, comecei a ver um pouquinho de Excel, das antigas, né, dos anos, sim, 90, totalmente diferente de hoje. E para mim era muito disruptivo, né? Isso é curiosidade, então eu fiquei muito curioso e comecei a entender, meu pai também, as pessoas começaram a me explicar que a tendência era que a tecnologia fosse evoluir para aquele caminho, né, para a informática. Era uma promessa, né? Sim. Então, e aí você logo em seguida você já conseguiu ingressar na área de trabalho ou não? Como foi a sua passagem? Por volta dos 16 anos de idade, aí estudando bastante, fazendo outros cursos de informática, eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer um estágio, né? Eu fui convidado para uma outra escola, aí foi em Suzano. Sim. Suzano eu fiz um curso numa escola antiga, né, da época, e eles me chamaram para ser monitor, né, de informática. Então, monitor era o quê? Uma pessoa que ficava responsável por ajudar o professor na sala de aula. O professor estava dando a aula e o monitor ficava orientando os alunos que estavam mais perdidos, precisavam de ajuda, né? Então isso era bem bacana. Então eu comecei ali a ganhar meus R$6 por hora, R$6 naquela época. Então foi para mim era bem bacana, porque eu não tinha
não tinha nenhuma despesa fixa, morava com meus pais, bem novo, tô com 16 anos. E também eu tive nessa época a oportunidade de participar de um desafio da empresa da região, que é a Companhia Suzano, de papel celulose, da qual meu pai trabalhou durante 27 anos. E com quantos anos você ganhou esse prêmio? Com 16? De 15 para 16, dois anos seguidos. O prêmio que tinha basicamente era os alunos que tinham o melhor desempenho escolar, que era média global pelo menos 8. Global que nós falamos é a soma de todas as notas, né, do ano, de todos os 4 bimestres, né? E dividir aquela nota tinha que dar 8 no mínimo, né? Então a nota global sendo acima de 8, o aluno, o filho do colaborador, né, do funcionário, ganhava R$300 de prêmio. E R$300 naquela época era um bom dinheiro, assim, comparado com hoje, né? Era casa de R$1.400 para uma criança, ali, um adolescente. Então foi bem bacana, ali eu comecei a ter um insight que isso me levou para minha vida até hoje, que eu percebi que o seguinte, eu estudo e ganho dinheiro estudando, bom, isso né? para mim também foi outra revelação. Foi bem bacana. E aí, no futuro, dando um salto temporal rapidinho, isso refletiu agora no trabalho que eu faço hoje, que é a consultoria voltada para bancos digitais. Então, você tem uma empresa especializada nisso? Tenho. Eu faço consultorias, né? Eu tenho uma empresa que eu ajudo bancos digitais a entenderem regras do Banco Central, então eu leio muita regulação, regulatórios do Bacen, tudo comigo. E basicamente é estudar, e o que eu estudo eu explico para os profissionais do mercado financeiro. Aí eu também tenho mentorias e também faço consultoria para os bancos digitais, né? E isso aí tá ligado com aquele Charles lá de 12 a 16 anos. Que é quando eu comecei, nem imaginava. Então juntei a tecnologia, que é minha formação, juntei a ideia de estudar e você ganhar dinheiro com isso, e no futuro aquilo acabou virando uma consultoria, né? Então me cativou, né? Sempre a procurar estudar. Então, por isso que eu passo até um recado pro pessoal, quem tá em casa, né? Então, sempre estudem, de verdade. Quando a gente fala estudar, não é somente fazer aquela lição de casa. Faça mais do que estão pedindo para você. Não se contente com o que o professor tá passando, né? Seja curioso, porque você não sabe o que te reserva lá na frente, né? Você acha que falta lei de incentivo para as crianças de hoje em dia? Porque, assim, naquela época, eu acho que tinha mais. Eu acho porque, tipo assim, eu vejo por mim também, por desde cedo eu ter ido... aprender, entendeu? Alguma coisa. Hoje em dia eu não vejo. Tipo, eu falo, eu não me troco pelo meu sobrinho, por exemplo. Porque eu falo, meu sobrinho tem 8 anos. Eu falo, ele é inteligente, sabe ler e tudo mais. Mas eu falo, ele é tão bobinho. Porque com 8 anos eu também já trabalhava. Meio que trabalhava assim, voluntariamente com os meus pais. Na feira, na bomboneira da minha mãe. Você acha que hoje em dia falta esse incentivo? Tanto por parte dos pais e quanto por parte política também? Olha, eu acho que falta mais da parte política, né? Divulgar mais eventos. Então, antigamente, né, na nossa região de Itaquá, tínhamos uma belíssima escola, que era o Liceu de Artes e Ofícios, que infelizmente fechou as portas. Gente, eu passo pelo liceu, eu passo chorando, eu falo assim, meu Deus, aquele prédio todo desmontado. Eu falo assim, porque ali, querendo ou não, o liceu também dava oportunidade pros alunos. Muito. Eu não, porque eu era zoeira, gente. Eu vou falar assim um pouco de mim, eu era da zoeira, então eu não consegui virar monitor depois do curso de informática. Mas eu tenho amigas que conseguiram, logo em seguida, ser monitoras, enfim, fazer panetone, tudo ali no liceu. Tipo assim, até o panetone era uma forma de trabalho, era uma forma de incentivo. Né? E hoje em dia eu já não vejo isso. Exatamente. O Liceu Brasil não é o mesmo liceu, né? É outro liceu. Porque tem um Liceu Brasil também em Itaquaquecetuba, mas a gente tá falando do Liceu de Artes e Ofícios. Perfeito. E o Liceu de Artes e Ofícios, ele tinha parceria com o Senai de Suzano. Então, os professores do Senai de Suzano, que era uma escola disputada, tinha que fazer provas. Barato. E o liceu, os mesmos professores davam aula no liceu. E eu lembro que na época nós pagávamos R$12 por mês. Eu cheguei na época que eu pagava 20, mas aumentou um pouquinho, mas aumentou um muito pouquinho, acessível. Mas, gente, tipo assim, eu fiz curso no liceu eu lembro que eu fiz um curso de operador de telemarketing. Eu falei, gente, vamos fazer esse curso, operador de telemarketing. Comunicação. Porque falavam assim que era a profissão do futuro era ser operador de telemarketing. Eu falei, vamos fazer a profissão do futuro. E a gente embalava ali, mas hoje em dia eu não vejo isso, principalmente na nossa região. É isso mesmo. Então, o que você perguntou, eu concordo contigo, porque não tem tanto incentivo como via antes, no final dos anos 90, anos 2000. Então tinha muito mais incentivo, era muito mais acessível as escolas por valores acessíveis, né? E hoje em dia não, agora... Mas hoje em dia a acessibilidade está maior, no caso, porque querendo ou não, hoje em dia todo mundo tem um celular na palma da mão, um computador em casa. Você acha que também esse incentivo também não parte das pessoas também de buscar? Acho que a questão que você comentou dos pais é importante, né? Porque hoje tá muito mais fácil você ter acesso à informação, né? Diferente de antigamente. E antigamente você não tinha acesso à informação, mas você era mais divulgado, você via escolas mais estruturadas. E hoje em dia que a criança hoje tem um celular na mão, ela fica mais jogando, fazendo outras atividades que, de repente, não vão
colaborar com o crescimento dela, né, intelectual, o crescimento ali de aprender alguma coisa nova. Por isso que eu fico até alerta, né? Os pais, eles precisam ficar atentos realmente o que os filhos estão fazendo, se eles estão usando muito o celular para assistir só vídeos de YouTube, né, jogos, etc. E de repente começar a estimular eles a fazer um curso. E tem muitos cursos baratinhos, gratuitos também. No próprio YouTube tem muito conteúdo gratuito. Eu lembro que eu aprendi agora eu era uns 12 anos, eu aprendi a digitar. Antigamente era datilografia, né? Isso. No meu tempo já foi pra digitação. Mas eu lembro que eu aprendi num joguinho mesmo. E tipo assim, eu me amarrava. Hoje em dia, às vezes, eu tô digitando até no meu serviço quando eu trabalhava. Nossa, mas como você sabe digitar? Eu falei assim, gente, é porque desde criança eu já praticava. Então, assim, desde criança, meus pais também já estavam ali incentivando. E hoje eu já não vejo tanto. Entendeu? Hoje em dia a gente tem que ser ali na raça, na birra, com meu sobrinho. Tipo assim, se você vai ter que ficar sem celular pra aprender tal coisa. Enfim, hoje em dia, querendo ou não, é um pouco mais difícil. E aí, Charles, como foi assim? Eu sei que você tem alguns livros publicados, é isso? Como começou a isso? De você querer... você teve um conhecimento e você quis passar o conhecimento para o próximo. Exato. Nesse meio tempo, depois que eu passei por toda essa fase dos estudos, de me descobrir, né, como adolescente, fiz a faculdade. Aí eu passei até falando um pouquinho antes, dando outro para fazer conexão. Eu depois resolvi me casar com alguns anos, com mais ou menos 25 anos de idade. Quando eu me casei, que foi já no ano de 2011, perdão, fiquei casado por 4 anos e em 2015 me separei. Né? Então, quando eu me separei, tinha 2 filhos, né, um casal. Aí eu me separei com meu filho, tinha 3 anos de idade, minha filha quase 2 anos, né, bem pequenininho, 1 ano e meio. E foi um divórcio bem complicado, assim, foi fútil, né, foi bem picuinhas, vamos dizer assim, né, o termo. Sim. Então foi por motivos banais, não foi nada grave, né. E dali eu comecei uma descoberta de autoconhecimento, né, que foi o seguinte, desses 2015 até agora, até 2024, começo de 2024, eu fiquei batendo muito cabeça, não sabia o que fazer exatamente, tomava decisões erradas. Então uma dica que eu passo até para o pessoal de casa também, vai tomar uma decisão, pense bem, né? Reflita, vê se você vai afetar alguém, qual vai ser o reflexo daquela decisão que você está fazendo, né? Não pense só em você, não seja egoísta, né? Como fui. Né? Então, quando foi por volta de 2020, ali pós-pandemia, 2021, eu comecei a fazer me aprofundar em autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, conheci o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, e no IBC, junto com o José Roberto Marques, que é o presidente, conheci pessoas maravilhosas, conheci métodos, né, que eles falam sobre como você olha para você mesmo, para você chegar no perdão, né, que esse é o legal. Então, quando você perdoa de verdade a outra pessoa e você mesmo, né, então você acaba tomando outras decisões, ressignificar muita coisa. Então, isso foi bem legal. E nesse processo todo, eu tive a oportunidade de escrever um livro, né? Qual é o nome do primeiro livro? Eu sei que você tem mais de um, é isso, né? Isso. Qual que é o primeiro? O primeiro foi Foco no Positivo. Sim. Foi um livro, a coautoria que eu participei. Eu contei a história de um amigo meu, que ele passou por uma situação difícil, sofreu um acidente, e depois ele começou a dar a volta por cima. E nesse livro, outros autores contam histórias bem impactantes, né? Para poder ser exemplo para outras pessoas. Por exemplo, tem histórias de, por exemplo, uma autora que ela estava com Covid, teve câncer e divórcio tudo ao mesmo tempo. Então foi uma barra muito pesada. E bem na época ali da pandemia, né, do lockdown, aquele período bem, bem tenebroso, que a gente não sabia o que ia acontecer. E outras histórias de como que as pessoas se viam no fundo do poço e davam uma volta por cima, né? Tá ligado à lei da atração ou não? Tem ligação, física sim. Quântica ou não? Não, tem ligação, sim. Porque o legal do coaching, como um todo, ele não é atrelado a nenhum tipo de religião, nenhum processo. Ele foca no seguinte, o processo que eu digo foque o que você acredita. Você acredita em energia, acredita em universo, acredita em Deus, ou é ateu, mas você acredita, por exemplo, faz meditação. Meditação também é uma forma de você se encontrar, né, com o seu eu interior, de alguma forma. Então, se você acredita em alguma coisa, não importa qual ela seja, se agarre nela, vai nela, porque é aquilo que vai ser sua fonte de força, né? Sim. E ali no que você agarrou, foi a religião? O que aconteceu para você nessa sua busca do autoconhecimento, autocuidado, enfim, no que você se apegou inicialmente? Foi olhar para mim mesmo, né? Primeiramente em mim e na sequência na minha família. O que aconteceu? Nesse período de 2020, eu tive a oportunidade de entrar numa instituição financeira, num banco, para trabalhar. Sim. E foi um projeto muito, muito desafiador, que foi o Pix, que a gente tem hoje aí já no nosso dia a dia. O Pix, que é a palavra mais falada, mais falada hoje no mercado. E o Pix, eu tive a oportunidade de trabalhar no início dele, junto com alguns colegas do mercado e também lendo muitas especificações do Banco Central. Então o Pix eu comecei em fevereiro de 2020
e ele só foi lançado em novembro de 2020 para a população. E o que eu quero dizer com isso? Nesse período todo que chegou a pandemia, nós tínhamos uma jornada de trabalho muito longa, né? Trabalhava das 8 da manhã até as 3 da madrugada, literalmente. E virava à noite, cochilava e já acordava 8 horas da manhã, para conseguir entregar o projeto a tempo, né? Isso não aconteceu comigo. Entregamos, e isso aconteceu com vários colegas do mercado financeiro, de vários bancos do mercado, né? Era um trabalho muito intenso, e nesse meio tempo, eu acabei tendo a ideia de montar uma comunidade. No primeiro foi um grupo, né, despretensioso com amigos, para tirar dúvidas sobre especificações do Banco Central. Que eu tinha dúvida, outros colegas tinham dúvida, um sabia, um ajudava o outro no particular. Falei, vou criar um grupo e a gente se ajuda, né? Mais fácil do que eu ficar repetindo resposta. E ali, hoje, a comunidade, a gente tem 2.000 pessoas no WhatsApp, né, em vários grupos, somando os grupos todos, falando só de Pix, Open Finance e tudo mais. Só que aí que tá, por que eu falei tudo isso? Porque isso tudo teve um preço muito grande para mim. Sim. Que foi o preço, eu quase tive burnout nesse ano de 2020, então trabalhava muito tempo, muito forte, sábado, domingo, feriados, também a gente trabalhava bastante para entregar o projeto do Pix, foi entregue para o mercado. E ali, depois do projeto do Pix, quando foi em 2021, aí eu mergulhei de cabeça, aí que chegou o IBC, né, na minha vida, que eu falei, e eu comecei a olhar mais para mim, participar de formações, acabei fazendo treinamentos, e ali nos treinamentos eu comecei a me conhecer melhor, né? Então não foi nem uma religião em si, foi mesmo olhar para mim, mas claro, sou católico, acredito em Deus, mas o que foi muito forte para mim, além de Deus, foi me escutar mais, né? Que eu não escutava. Me preocupava muito com o que os outros falavam, o que os outros iam achar de alguma coisa. E quando eu cheguei na clareza de, cara, não se preocupa o que vão falar de você, né? Foca no que você acredita, no que você acha que é mais importante e vai fundo. Vai lá, não importa. E trabalhe forte, né? Mas trabalhar forte não é sacrificar a tua vida pessoal e a vida profissional, que é o que eu fazia. Sim. E até falar do burnout. Você foi diagnosticado com burnout? Ou não fui. Eu tive ali indícios, né? Então, muito estresse, eu não conseguia nem olhar. Eu comia na frente do computador, um prato, no almoço eu comia na frente ali, trabalhando. Então chegou um momento que eu não queria nem olhar mais pro computador, pro teclado, e tecnologia é minha paixão. Minha formação é tecnologia. Chegou uma hora que eu nem queria saber muito de computador. Sim. Aí, nesse meio tempo, eu resolvi dar um passo para trás em 2021. Aí comecei a buscar um pouco mais de equilíbrio, mas foi difícil. O equilíbrio mesmo veio em 2023, né? Então, em 2023 eu cheguei no que eu chamo de pleno perdão, vamos dizer assim. Aí sim eu fiquei 2 anos num processo de conhecimento, escrevi esse livro, né? Eu fui coautor de 2 livros. O segundo foi O Poder de Empreender. Aí no Poder de Empreender a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre como você montar uma empresa, os desafios que você enfrenta, né, de você lidar com um negócio que é bem difícil. Sim. E em 2022 eu pedi demissão do banco. Tinha um salário legal, tinha um cargo bom, só que era muita pressão. Então eu resolvi pedir demissão e montei minha própria consultoria. Aí foi a melhor decisão que eu tive. Então ali começou parte do equilíbrio, né? Foi difícil, porque quando você começa a empreender, tem muito desafio, você não sabe como fazer, é a questão de nota fiscal, é toda a questão burocrática, você tem que ter as responsabilidades ali, você vai aprendendo ali mesmo com o contador, vai aprendendo com os erros. E também tem época que você, diferente de um CLT, você não tem garantia de que você vai receber. Então, alguns meses eu não tinha salário, não recebia nada, então tinha que lidar com alguma economia que eu tinha do mês anterior ou pedir ajuda para meus pais mesmo, por algumas situações. Então foi bem complicado, mas para mim era um processo, eu enxergava como um processo. E hoje, graças a Deus, eu consegui estabilizar isso e agora eu venho buscando também passar essa ideia para as pessoas de você equilibrar a vida pessoal e profissional, que eu chamo de, até criei um método que eu chamo de Power Up. O Power Up é voltado para isso, para você ter mais energia, mais disposição, só que você olhando para os aspectos da vida. E para isso, o que eu uso bastante com meus mentorados e com as pessoas que eu procuro ajudar é a roda da vida, que é um processo que a gente pega a nossa vida e ela é dividida em 10 pilares. Pilares como espiritual, saúde, família, social, se você tem amigos, também se você faz causas sociais, né, participa de alguma ação. Enfim, tem vários pilares ali que a gente busca um equilíbrio para você ver. Você está dando atenção à tua saúde, por exemplo? Você está dando atenção ao seu lado espiritual? E, de novo, espiritual não quer dizer igreja. Pode ser igreja, pode ser você fazer meditação. Então, qualquer processo desse, de você se acalmar, respirar um pouco, não sair correndo, isso já te ajuda nesse processo, né? Bem legal. Sim. E como você vê o empreendedorismo hoje aqui no Brasil? Por exemplo, eu acredito que depois da pandemia se cresceu mais. Você tem essa visão ou não? Cresceu muito, porque eu vi muitos cases, né, de pessoas que tiveram que se reinventar, novas profissões surgiram. Também do outro lado é desafiador porque
Assim como eu sou muito a favor total de empreendedorismo, porque quando você empreende, você acaba impactando outras pessoas, seja empregando, né, dando oportunidades. Sim. Então, quanto mais empresa, mais chance você dá para as pessoas. Mas aí a gente vem naquela história de que, tipo, por exemplo, a gente não foi ensinado na escola, tipo, o mercado financeiro e tudo mais. Por quê? A minha pergunta. Conheço um casal de amigos que eles resolveram empreender numa empresa X, só que agora com um ano eles já vão fechar as portas porque não deu certo. E aí eu queria saber, assim, qual o pontapé inicial? Porque, tipo, por exemplo, eu falei pra eles, o que você acha que a gente errou? Aí eu falei pra ele, olha, eu acho que vocês não se programaram. Porque, tipo assim, vocês queriam empreender, vocês tinham dinheiro pra abrir o negócio, mas vocês não estudaram o público, vocês não estudaram as mercadorias, que é um estabelecimento. Vocês não estudaram ali a região. E aí, como que você vê essa questão? Como que você enxerga para a pessoa querer empreender? Qual é o pontapé inicial? Primeiro, é o que você falou bem, é você organizar, e organizar, às vezes, é uma palavra muito difícil para as pessoas, porque pensa o seguinte, às vezes a pessoa está sendo ali CLT, trabalhando numa atividade fixa, mas tem um sonho de empreender, e às vezes quando fala de organizar, não é simplesmente só juntar dinheiro, né? Que também fica difícil. O pessoal pode pensar, poxa, se eu juntar dinheiro, às vezes não preciso empreender, já estou com um caixa, estou ganhando bem, mas não é esse o ponto. Se organizar, de repente, se são duas pessoas, por exemplo, de repente um começa a fazer um part-time, um período ali Sim. entre o trabalho fixo, né, e o trabalho ali do empreender, né, o negócio. Se não for possível isso, então um toma a decisão de de repente sair, o outro ainda continua segurando um pouco, tendo um fixo, né, para garantir Sim. as despesas, vai fazendo com calma, né, de repente. Mas o principal tem que arriscar. Isso você ensina também no seu livro. Isso no livro. Tem algumas histórias, eu não passei esse. Na verdade, no meu livro eu contei a história de um primo meu, que ele também passou por uma situação muito difícil. Ele foi preso, cometeu um crime, depois ele saiu da prisão, cumpriu, né, o que ele tinha que cumprir, e ele acabou depois se formando na faculdade, fez pós-graduação, liderou equipes num grande grupo de saúde, né, então ele tinha 25 pessoas na equipe dele. E ele agora está empreendendo, então ele dá a volta por cima e resolvemos retratar a história dele para todo mundo, né? E nesse livro também tem outras histórias também contando como que você pode montar a empresa, o que eu passo para as pessoas, mas na mentoria que eu costumo falar e nas consultorias se organizar melhor, mas como eu falei, organizar não é só juntar dinheiro, é você planejar realmente o que você falou, legal, conheça o público, né? Porque acaba sendo um mau investimento, né? Porque, tipo assim, você vê a pessoa completamente frustrada, né? Porque eu falei, poxa, depois de um ano, um local legal que eu gosto de frequentar, mas, tipo assim, ai, meu Deus, e agora? A gente tem que orar. Sim, a gente tem que orar, mas também não é só oração, né? Exatamente. A gente tem que ter uma programação. Enfim, eu digo isso até por conta, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu podcast. Eu fiquei 1 ano programando pra fazer tudo acontecer e tô aí. Não, vou colher os louros? Vou, mas eu sei que não vai ser agora. É isso. Né? Por quê? Porque tenho isso, eu tenho que estudar o público, eu tenho que... Enfim, é tudo uma questão de investimento. E nem não procrastinar também, que de repente, quando a gente fala planejar, essa é uma palavra, de novo, é muito complicada, porque às vezes ela leva o seu perfeccionismo, né? E perfeccionismo te adia planos, como você falou bem do podcast. De repente, nesse processo que você ficou avaliando, se você de repente buscasse a excelência, ter o melhor equipamento, ter o melhor microfone, etc., a melhor equipe, de repente você não teria começado. Então você tem que começar logo, erra logo, você vai errar, você vai capotar, vai ter problemas, ainda mais no mundo de empreendedorismo. Então, quanto mais rápido você começa, mais rápido você vai identificar, mais barato fica para você dar o contorno, né, você corrigir. Fica mais barato isso. Então, tem que se organizar, não só financeiramente, mas analisar principalmente o que você falou bem legal, o público, né? Qual é a dor que você está resolvendo? Sim. Existe dor? Ou é um sonho que na sua cabeça você acha que todo mundo quer comprar e você já vai de cabeça querer investir naquele negócio? Tem que fazer uma pesquisa antes para ver se tem outras pessoas que têm o mesmo apetite e pagariam por aquela solução assim como você acredita. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que eu vejo muito erro não vá numa ideia que só você acredita que ela pode ser feita. Tá? Mas isso não é para desencorajar, é ao contrário. Se você acredita que a sua ideia é legal, primeira coisa faz pesquisa. Valida a ideia. E validar a ideia é como? Perguntar para as pessoas, identificar o público, né, qual é a persona que a gente chama, né? Então, de repente, é homem ou mulher que é o público principal, ou é empresa. Que tipo de empresa, que segmento que essa empresa compraria esse produto de você? Sim. Então tem que pesquisar. Pesquisou, e pesquisar é o quê? Não é só rodar um formulário nas pessoas, é conversar mesmo, ir a campo, conversa. Depois que você tiver uma ideia, faz uma versão piloto, né, daquele seu produto, daquele seu serviço, e já oferta para as pessoas e começa a precificar. Não sei como colocar preço. Isso é outra coisa que acontece dependendo do negócio. Coloca o preço que você pagaria. Fala, quanto você acha que pagaria aquele serviço? Quanto que vale a sua hora, mas que você acha que agregou valor para a pessoa, enfim, que deu um retorno para ela legal.
coloca esse valor. Começou a ter os primeiros clientes, vai aumentando o valor conforme você for dosando. E pesquisar a concorrência também. Identificar a concorrência. Sim. E aí, quando você abriu a sua própria empresa, é Bancão, né? Bancão. Isso, tá Bancão certo. S.A., inclusive, ó, trouxe um presente aqui pra você. Ai, mentira, que legal. Temos presentes, olha. Trouxe aqui um exemplar do Poder de Empreender. Ai, já vou começar a ler, gente. O Poder de Empreender, lições de empreendedores de sucesso para aplicar no seu negócio. Onde as pessoas conseguem achar o seu livro? Eu vou disponibilizar, pode me chamar no Instagram, @CharlesMendes, tá no Instagram, e eu mando pro Brasil inteiro. Ai, Tanto que esse legal. livro, e tá pra chegar pra mim mais edição do primeiro livro, que foi o Foco no Positivo. Tá, que Muito também é um bom, livro bem muito legal. obrigada, viu? Nossa, eu vou começar a ler, porque eu tô empreendendo e... semana passada, no episódio passado, veio a Rafa, do Vale Investidor. Já vou aprender a maravilhosa. investir e agora eu vou aprender também a empreender. E é isso. Esse é o meu foco pra 2024. Então, vocês podem procurar o Charles lá, é @CharlesMendes, né? E tudo mais. E esse é o seu segundo livro, é isso? Esse é o segundo e já tô trabalhando no terceiro agora. Vai O ser terceiro vai ser sobre o quê? Empreendedorismo 360 graus. Vai ser outro livro, não é junto com o IBC, já é com outra iniciativa, né? Uhum. E foi bem legal surgiu um convite agora, foi semana passada. Nesse último fim de semana, no momento agora a gente está passando por uma situação bem delicada no Rio Grande do Sul, né? Sim. Pelas chuvas, excesso de chuvas, né, que teve na região, muito alagamento, muita gente perdeu tudo, né? Então isso não é novidade, a gente já está vendo isso na mídia. E eu fui convidado a dar uma palestra online para um grupo chamado Sensibiliza, que até fica um abraço pro Fábio Fox, pro Manu, pro grupo do Sensibiliza, que é uma iniciativa muito bacana que ela conecta ONGs e empresas para poderem ajudar em causas sociais. Uma delas é a África e tem outra causa também que é o Rio Grande do Sul. E nessa palestra que nós demos foi sábado e domingo o dia inteiro, das 9 da manhã até Tudo quase 20 online. horas, tudo online, 100 palestrantes. Uhum. Então juntamos 100 palestrantes para ficarem rodando, dando conteúdo. Eu falei muito sobre essa questão do equilíbrio da vida pessoal, profissional, Sim. roda da vida. Falei de algumas técnicas. A gente passou... E o legal desse evento é que ali rolou um network muito forte. Nesse network eu fui convidado a participar desse novo livro, né, que vai ser lançado em agosto desse ano já. Então logo logo vai ter essa novidade chegando aí para vocês. Muito bom. E aí as pessoas também podem contratar suas palestras, é isso? Podem. Você vai local, é só online? Como faz para te contratar? Não, basta mandar também o @CharlesMendes, né, mandar uma mensagem para mim no direct, né, do Instagram. Eu rodo o Brasil inteiro, não é só online, faço tanto online quanto presencial. E a ideia é realmente ajudar as pessoas a buscar esse equilíbrio, né? Então mostrar que até um ponto legal que eu falei que eu tinha me divorciado é que agora em 2024 eu acabei reatando o meu relacionamento com a Ingrid, o amor da minha vida. Fica um abraço e um beijo pra Ingrid. A Ingrid tá aqui nos E ela tá acompanhando, aqui. toda vermelha, moendo Ficou de vergonha. ficou vermelha, né? Vermelhinha ali. O amor é lindo, gente. Estamos de volta aí com as crianças. Hoje nossos Sim. filhos estão bem grandes, né? Meu filho tem 12 anos, minha filha tem 10, nossa filha, né, tem 10 anos. Sim. Então foi um momento muito maravilhoso. Isso graças a todo esse processo que eu falei. Então tudo que eu ensino para as pessoas na palestra, na mentoria, é o que funciona para mim, simplesmente, né? Então tive esse período de 8 anos e meio aí de buraco, né? Tô batendo cabeça. Sim. E o ponto muito curioso que até o José Roberto Marques falava para nós nos treinamentos era: primeiro, equilibre tua vida pessoal, seja realizado, depois o resto vai vir, dinheiro vai vir, as coisas vão acontecer. E é o que aconteceu com a gente. Depois que eu dei esse passo e resolvi encarar e conversar e, enfim, recuperar, né, a nossa relação, toda a questão da vida profissional começou a melhorar bastante, os convites começaram a chegar. Sim. Eu não precisei ficar correndo atrás como eu ficava sempre correndo, né? Então isso que é incrível. Demorou para mim entender isso, né? Então é isso que eu passo. Outra dica para vocês. Primeiro, foque na tua família, foque no que você acredita, né, dentro da tua essência, e o resto vai acontecer. Às vezes é difícil acreditar, você acha, não, Charles, mas eu preciso pagar boleto, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, não posso dar tempo, não posso fazer isso ou aquilo. Sim. Experimenta fazer. Pega 2 meses e tenta fazer esse esforço, esse exercício. Você vai ter resultados gigantescos aí. Sim. Dizem até que com 21 dias também, né? Você fazendo Sim. ali um processo de 21 dias, você já se habitua àquela nova rotina. Porque, Exato, querendo ou não, boa. hoje em dia as pessoas também procrastinam muito, né? Isso você fala bastante nas suas palestras e, enfim. Como fazer para não procrastinar? Porque, querendo ou não, sempre tem aqueles dias que a gente, né, não quer. Infelizmente, a gente tem a vontade, mas eu acho que o corpo não tem a força e a gente não vai. A gente acaba procrastinando mesmo, enfim. Não é muito bom isso. Mas eu queria saber, o que fazer para não procrastinar? O que eu faço, assim, qual é a força que eu posso buscar
buscar e, tipo, não procrastinarei. Procrastinar realmente às vezes é muito psicológico, né? Muito na cabeça, nós colocamos obstáculos. Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente cai muito no perfeccionismo, tá muito atrelado, então você, de repente, acaba adiando algum projeto, alguma iniciativa, porque ou você tá com preguiça, ou você tem medo de dar certo, isso que acontece muito, e quando você tem medo de dar certo, você acaba colocando muitos empecilhos na frente, querendo ter o melhor, como eu falei, o exemplo do podcast, quer ter, de repente, o melhor equipamento, ter isso, ter aquilo, ficar planejando demais, e planejar demais não vai te ajudar nada, tem que fazer. Um exercício que eu passo também para as pessoas, que para evitar a procrastinação pega aquela tarefa, aquele desafio, né, que você tem que resolver, e quebre ele em desafios menores, né? Por exemplo, quero escrever um capítulo de um livro. Poxa, como é que eu escrevo um livro? Quebre ele em tarefas menores. Primeira tarefa identifique quais são os outros livros similares àquela ideia que você quer escrever. Identificou os livros, agora cria uma outra tarefinha que pega esses livros e identifique no índice quais os capítulos dele faz sentido para a tua história que você quer escrever. Que nem todos os capítulos vão bater. Então você enumera, lista aqueles capítulos. Depois disso, pega aqueles capítulos e cria uma tarefa de ler aqueles capítulos e depois fazer um resumo do que você entendeu. Depois do resumo, a última tarefa escreva a tua conclusão de tudo aquilo. A tua conclusão já é o capítulo. Pronto. Fez a conclusão, última tarefinha, define o título. Qual o título daquilo que você chegou de conclusão? Pronto, você quebrou aquela ideia de, quero escrever um capítulo. Por onde eu começo? Tem que escrever 20 páginas, como é que eu vou fazer? Sim. Isso trava você. Isso procrastina, você deixa pra depois. Desiste, né? Tipo... Desiste. Quebra menor, tem que quebrar. Sim. Se você quebrar em tarefinhas pequenas, isso também é algo legal que eu passei nessa última palestra que a gente deu no Sensibiliza, foi a técnica do Pomodoro também. Sim. Então, o Pomodoro basicamente é uma técnica bem prática que você pega uma tarefa e quebra ela em 25 minutos. Então, trabalha 25 minutos intenso naquela atividade, pausa 5 minutinhos. Faz esse ciclo 4 vezes. Então, fica 25 minutos para 5, 25 minutos para 5. No último ciclo, no quarto período, né, que você vai trabalhar naquela tarefa 25 minutos, você faz uma pausa longa, não de 5 minutos mais. Então a quarta pausa vai ser de 15 minutos. Quando você dá aquela pausa, quando eu falo pausa, né, sai do computador, vai fazer outra coisa. Toma um cafezinho, abre a janela, toma um ar e depois você volta para fazer a atividade. Quando você faz esse ciclo, você cria também o hábito, faz parte do poder do hábito, sim, que você bem comentou, e tem esse processo que você acaba fazendo essa técnica do Pomodoro, que eu fico a dica, vocês podem acessar charlesmendes.com/pomodoro, tem uma ferramenta que eu deixei, sim, disponível para as pessoas, e também tem a ferramenta da Roda da Vida, charlesmendes.com/roda da vida. Você acessar esse link, site, você alimenta ele. Isso, alimento, e você tem... E tudo isso gratuito? Tudo isso gratuito, gente, gratuito. Pelo amor de Deus, pode acessar. Sei lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link do site dele para acessar. E você alimenta ali suas redes sociais também com esses conteúdos? Alimento, sim. Começando a gerar mais conteúdo. Hoje, atualmente, eu falo muito em palestras e mentorias, agora eu estou começando a colocar isso mais também no site, e eu também já coloco no meu Instagram, né, no @charlesmendes. Então, essa técnica do Pomodoro, ela é muito simples. Quando eu coloco essa ferramenta, eu digo para as pessoas, não dependam também de ferramentas, não se viciem com ferramentas. Eu só passo ela para você criar um hábito, e o Pomodoro você pode usar simplesmente com o seu celular, com o despertador. Você pode colocar um cronômetro de 25 minutos, não precisa ter a ferramenta do meu site. Aquilo é só um pontapé inicial, criar a disciplina. Então, o segredo principal da procrastinação cria tarefas menores e cria a disciplina de executar aquela tarefinha pequena. É isso. Você fez isso, vai ter sucesso. Sim. Charles, nosso papo já está quase chegando ao fim, mas antes de chegar ao fim, eu queria que você deixasse uma mensagem, tanto para os seus seguidores das redes sociais, o seu público que te acompanha, faça o seu merchan também, a sua publi, fala para as pessoas te seguirem, te acompanharem. Eu quero que você use esse espaço para isso. Muito obrigado, Mário. Pessoal, seguinte, vou passar 2 recados bem breves para vocês. O primeiro se você trabalha com o mercado financeiro, em bancos digitais, pode me procurar no @bancãosa, que é o nosso Instagram, voltado 100% para mercado financeiro. E se você procura autodesenvolvimento, passa por alguma dificuldade, acha que não está enxergando a luz no fim do túnel, eu também passei por isso, procura também minha rede social, @charlesmendes no Instagram, que eu vou estar disponível aí para te ajudar, para te dar um direcionamento. E quando eu falo direcionamento, não estou vendendo curso nem nada do tipo. Tá? Pode mandar mensagem para mim, algumas pessoas já mandam, eu procuro ajudá-las, e dali acontece das pessoas quererem um processo mais profundo, né? Um acompanhamento, um coach. E o coach é legal porque... E você faz particular, coach Faço também. particular também. Olha, o coach te ajuda a sair de um processo que você está travado e você atingir um objetivo. Eu vou te ajudar a atingir esse objetivo que você quer, qualquer que ele seja, né? Então eu vou te dar clareza, te ajudar a enxergar. O coach também, o legal eu não posso dizer o que você faz. Eu te ajudo você a enxergar, tem ferramentas, tem técnicas para isso. Então eu te ajudo a enxergar como que você chega naquele teu objetivo, né? Sim. Mas é isso.
É isso. E aí você também tem os lançamentos do livro, já tem uma previsão? O próximo livro vai sair dia 28 de agosto, aqui em São Paulo. Tá, assim que tivermos a data, o local, aí eu vou disponibilizar na minha rede também. Eu E vou querer. convidar isso. Vai ser e aí você volta prazer. também pra gente conversar mais sobre empreendedorismo, essas coisas. Quem sabe, né? O livro com o poder do empreendedorismo, eu já não aprendo a lição de casa e aí a gente vai trocando outras figurinhas. Mas, Charles, eu quero te agradecer muito pela sua presença, muito mesmo. Pelo obrigado. espaço, porque é um assunto muito importante. E é isso, pessoal. Vocês que estão escutando eu pelo Spotify e também pelo YouTube, assistindo pelo YouTube, deixem seu like, se inscrevam aí no canal, vão compartilhando. E até a próxima entrevista. Até a próxima semana. Tchau, tchau.